Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Alice, sejam bem-vindos ao projeto Mais Medicina e hoje nós vamos dar sequência ao estudo da osteologia dos membros superiores, iniciando agora o estudo da parte livre dos membros superiores, que é formado por uma parte fixa, que a gente já estudou, a escápula e a clavícula, e agora a parte livre, que é formada lá pelo braço, o antebraço e as mãos. Então, nós vamos estudar os ossos que compõem esses membros. Então, pessoal, começando aqui pelo úmero, a gente vai discutir primeiro alguns aspectos gerais do úmero. O úmero, ele é um osso longo, ou seja, que tem o comprimento se sobrepondo às demais dimensões e também possui canal medular, ou seja, a gente já fez aquela diferenciação e já estamos usando a diferenciação entre longo e alongado, sendo que o alongado é um osso que possui o comprimento se sobrepondo às outras dimensões, porém sem canal medular, e o úmero vai ser considerado um osso longo, que tem esse comprimento se sobrepondo às outras dimensões e que também tem o canal medular. Então, o úmero é considerado para nós um osso longo e ele é o único arcabouço que forma o segmento do braço. Ele é o único osso presente no braço, diferente do antebraço, né? A gente tem ali principalmente dois ossos, a mão, que é composta por vários ossos, o braço não, só o úmero e fechou. E assim, pessoal, o úmero, ele possui um aspecto prismático, ou seja, ele possui aí 3 faces. Então, eu vou colocar aqueles alfinetinhos para a gente começar a analisar cada uma dessas faces e também os acidentes ósseos. Então, vou mostrar para vocês, essa aqui que nós estamos vendo é a face anteromedial do úmero. Ele também conta com uma face anterolateral, aqui, e também, por último, uma face posterior, que eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui, essa é a face posterior do úmero. O úmero, ele vai ser dividido aí didaticamente em 3 regiões, 2 epífises e uma diáfise. A epífise proximal é essa aqui que eu estou sinalizando para vocês. Essa é a epífise proximal do úmero. Na outra extremidade, nós vamos ter a epífise distal do úmero. E unindo essas 2 epífises, nós vamos ter a diáfise. É essa aqui com um aspecto um tanto cilindroide, né? Tranquilo. Então, vamos começar a analisar, então, os acidentes ósseos em cada epífise e também ao longo da diáfise do úmero. Então, vamos lá, pessoal. Vamos começar a analisar a epífise proximal do úmero. O que é mais evidente nessa epífise proximal do úmero é essa saliência aqui articular de formato esférico, a qual a gente dá o nome de cabeça do úmero. A cabeça do úmero, ela é seguida por uma constrição, um estrangulamento, aqui essa linhazinha, que a gente dá o nome de colo anatômico do úmero. A gente chama essa parte de colo anatômico do úmero porque o úmero é um único osso que tem 2 colos. Um colo anatômico, que é esse aqui que a gente está vendo, e um outro colo, um colo cirúrgico, que começa aqui mais ou menos separar a epífise da diáfise, porém ele não está aqui sinalizado nessa animação, mas de todo jeito eu marco aí para vocês o colo cirúrgico do úmero. Tranquilo? Então, vamos agora fazer uma análise aqui dos outros elementos dessa porção proximal do úmero. Outros elementos aqui que a gente pode destacar são essas 2 projeções aqui, que nós chamamos de tubérculos. E esse tubérculo, existe um tubérculo maior, que ele é mais lateral, esse aqui, e um tubérculo menor, que ele é mais medial. Então, como que a gente vai diferenciar qual é o tubérculo maior, qual é o tubérculo menor? Colocar o úmero em posição anatômica e, a partir daí, aquele tubérculo que for mais medial é o tubérculo menor e o tubérculo que for mais lateral é o tubérculo maior do úmero, ok?
Entre esses dois tubérculos, eita, tem um problema para falar tubérculo, viu? Entre esses dois tubérculos, a gente vai ter um suco, que tá bem evidente, né? Ô, volta lá, esqueleto. Eita, meu pai. Agora dá novo, peraí. Então, pessoal, ignorando esses problemas técnicos aí, como eu estava falando com vocês, separando, dividindo esses dois tubérculos, a gente vai ter o suco intertubercular, porque fica lá entre esses dois tubérculos. Aqui está bem evidente, né? O suco intertubercular e a outra é acidente anatômico bem interessante que a gente pode destacar aqui na epífise proximal do úmero. O que acontece é que esses dois tubérculos eles estão extremamente importantes aqui nessa epífise proximal porque eles configuram a região de inserção dos 4 músculos do manguito rotador, que é composto lá pelo músculo supraespinhal, o músculo infraespinhal, o redondo menor e também o subescapular. Porém, alguns autores também colocam até um 5º músculo, né, que seria o bíceps braquial. Então, esses tubérculos aí são bem importantes anatomicamente por prestarem inserção a esses músculos do manguito rotador. O que são esses músculos do manguito rotador? São músculos que vão ajudar a estabilizar a articulação do ombro, vão ajudar a estabilizar a região do ombro. O ombro ele é composto por 5 articulações, sendo lá 3 verdadeiras e outras 2 pseudo-articulações. Porém, essas articulações não são suficientes para conferir toda a estabilidade que o ombro precisa. Então, nós também vamos ter músculos que vão auxiliar na estabilização dessa região, que nós chamamos de ombro. E então, né, lembra que eu falei que é nessa região aqui, no sulco intertubercular, eu tinha dito para vocês que alguns autores consideram até um 5º músculo como sendo o bíceps braquial, como sendo parte do manguito rotador, e é justamente aqui no sulco intertubercular que vai passar o tendão da cabeça longa do músculo bíceps braquial. Então, é um músculo que vai marcar presença aí também nessa região proximal do úmero. Então, como a gente tinha comentado, o úmero ele tem esse aspecto mais prismático e possuindo aquelas 3 faces. E justamente aqui nessa face anterolateral, que a gente está visualizando agora, a gente vai ver um acidente anatômico, mais ou menos aqui em formato de V, que é a tuberosidade deltoide, onde vai inserir o músculo deltoide. Mas aqui na face posterior do úmero, nós encontramos uma depressão bem rasa, tá? Que nós chamamos de sulco para o nervo radial. Esse sulco, esse nervo radial, na verdade, ele é oriundo do fascículo posterior do plexo braquial. E aqui vai ficar alojado esse nervo radial junto com a artéria braquial profunda. Então, esse sulco, ele serve justamente para acomodar aí esses 2 elementos. E assim, pessoal, outra coisa extremamente interessante sobre esse sulco radial é que ele propicia ao úmero, ele faz com que o úmero tenha um aspecto meio de torção, meio contorcido. Vou colocar aqui uma vista anterior para a gente ter mais ou menos essa ideia. Opa, deixa eu tentar uma vista lateral. Aí, na vista lateral a gente vê bem que ele confere ao úmero esse aspecto de estar torcido, um aspecto de torção que é justamente conferido por esse sulco do nervo radial. Agora, pessoal, a gente falando agora da epífise distal do úmero, ela é essa aqui que eu estou mostrando para vocês. A epífise distal do úmero, ela tem esse aspecto um tanto achatado no sentido antero-posterior. Vou girar aqui para vocês verem, olha. Ela realmente tem esse aspecto um pouco achatado nesse sentido antero-posterior. E ela possui aí 2 faces articulares, 2 faces não, né? 2 superfícies articulares, que vai ser a tróclea, que eu vou mostrar aqui para vocês,
Ele tem esse aspecto aqui parecendo uma ampulheta deitada. E do lado da tróclea, mais lateralmente, a gente vai ter o capítulo. Capítulo, esse nome vem capítulo sendo o formato de pequena cabeça. Capítulo significa pequena cabeça. E aí eu acho que faz bem jus, é um osso que faz bem jus ao nome. Então o capítulo, ele é mais lateral e a tróclea, ela é mais medial. Também aqui nessa epífise distal do húmero, a gente vai ter duas saliências ósseas, uma saliência mais lateral e outra saliência mais medial. Começando pela saliência lateral, a gente vai ter o epicôndilo lateral e, mais medialmente, o epicôndilo medial. O epicôndilo medial, principalmente, ele é muito importante porque ele marca a passagem do nervo ulnar do braço em direção à mão, tá bom? É uma região bem importante aqui da epífise distal do húmero. E esses epicôndilos, eles projetam em direção à diáfise do húmero também duas cristas. Uma crista supraepicondilar lateral, ou seja, uma crista que está acima de um epicôndilo na parte lateral. E por outro lado aqui, a crista supraepicondilar medial. Nós também temos nessa região duas fossas, uma fossa nesse aspecto mais anterior, né? Nós temos duas fossas, uma fossa coronoide, que vai se articular com o processo coronoide da una, e por outro lado, deixa eu delimitar aqui para vocês, a fossa coronoide, e do outro lado, a fossa radial. Como que nós vamos diferenciar a fossa coronoide da fossa radial? Muito simples. A fossa coronoide, ela é mais profunda. Isso aqui nas aulas de laboratório dá pra gente ver bem que é uma diferença muito grande de profundidade entre a fossa coronoide e a fossa radial. Mas aí também na animação a gente consegue ver essa grande diferença, né? E aqui mais posterior, e aqui nesse aspecto mais posterior, a gente vai ter uma outra fossa, que nós damos o nome de fossa do olecranon, que vai se articular com o olecranon da una. Então, pessoal, sobre o húmero, são esses os principais acidentes ósseos que a gente aí pode comentar. E a próxima aula vai ser sobre os ossos que formam o antebraço. Nós também vamos fazer uma aula abordando um aspecto mais clínico sobre o osso do húmero. Então essa foi a nossa aula de hoje. Deixa aí seu like, curta, compartilhe o vídeo, com seus amigos lá, para a gente poder crescer esse canal juntos. Muito obrigado aí pela atenção e até a próxima.